Muito bom dia a todos. O meu nome é Marta Miraldes, faço parte da equipa do Lisboa Empreende Mais e queria dar boas-vindas a todos e agradecer a vossa presença e, sobretudo, também agradecer aqui a presença do Dr. Sérgio Guerreiro, do Turismo de Portugal, e da Doutora Margarida Figueiredo, da Câmara Municipal de Lisboa. A sessão, o que se pretende é que seja muito interativa portanto, haverá no início uma apresentação, quer por parte da doutora Margarida, quer por parte do Dr. Sérgio, e posteriormente então estaremos todos disponíveis para responder todas as questões e dúvidas que tenham, e para isso peço apenas que coloquem as vossas questões aqui na parte de baixo da plataforma onde tem o Q&A. Espero que seja uma boa sessão e Margarida. Olá, bom dia a todos e bem-vindos e obrigada pela vossa presença. Obrigada, Marta, obrigada ao Sérgio Guerreiro e ao Turismo Portugal pela parceria no projeto e por outras parcerias que nos ajudar a reconstruir a economia da cidade. Eu vou só fazer uma breve apresentação do que é o Lisboa Empreende Mais, para vos contextualizar, e depois vamos efetivamente ao que interessa, que é a apresentação do Sérgio e o tema interessante. O Lisboa Empreende Mais é um programa criado pela Câmara Municipal de Lisboa, a área de Economia e Inovação, em parceria com a Startup Lisboa, para apoiar as micro-PMEs e startups de Lisboa no âmbito da retoma económica face ao impacto da Covid-19. A Câmara de Lisboa lançou algumas medidas já em março, fim de março, com o objetivo de apoiar as famílias, as empresas da cidade, para motivar e apoiar para ultrapassar esta conjuntura difícil para toda a gente. Portanto, o Lisboa Empreende Mais, como já vos disse, é um programa com o objetivo de apoiar o tecido empresarial, com muito foco nas micro, PMEs e startups. E como é que faz isso? Disponibiliza informação sobre os apoios existentes do Estado, de outras entidades e da própria Câmara de Lisboa, e um conjunto alargado de serviços específicos através de consultoria gratuita relativa às necessidades que as empresas apresentam, tais como consultoria ao nível da gestão da própria empresa, do marketing, algum apoio contabilístico, fiscal e entre outras áreas. Este projeto está desenhado em parceria com estes vários parceiros, como eu vos disse, parceiros públicos, parceiros privados, que nos ajudam a este projeto. O projeto em si tem 4 dimensões de apoio. Tem uma primeira dimensão, isto é o site que estamos a ver e que eu vos convido a ver e a explorar. Tem uma primeira dimensão que é a informação sobre os apoios que eu vos disse, das várias instituições, mas muito focado na parte do governo e das medidas da cidade de Lisboa de apoio. Se tiverem, podem ver, e se tiverem alguma questão, algum desafio, algum problema, ainda têm dúvidas, preenchem e depois nós respondemos em cerca de 72 horas. Depois tem uma segunda dimensão, que é o estabelecimento de algumas parcerias de descontos e ofertas para beneficiar as empresas com outros parceiros, também tem aqui, agora neste momento temos mais comércio e restauração. Tem um terceiro momento, uma terceira dimensão, que é efetivamente o apoio especializado ao negócio para a retoma, apoio esse, como eu já referi há pouco, de gestão, de marketing, fiscal, etc., e baseado em parcerias que nós temos com vários parceiros. Pro bono. Depois, o quarto eixo do Lisboa Empreende é o apoio à criação de novos negócios, que vem no seguimento do que era o Lisboa Empreende Antigo, que era já um programa que tinha associado uma linha de financiamento, que era o microcrédito, não linha de financiamento da Câmara, mas em parceria com as entidades bancárias, em que nós ajudamos também a montar o plano de negócios e a encaminhar para o financiamento adequado. Depois, não é uma quinta dimensão, que não temos, que é transversal depois às outras 4, que é a parte mais específica de apoio às startups e às suas especificidades,
em que esta parte é muito gerida e dada pela Startup Lisboa e pela sua rede, e que eu vos convido também a explorar. Abaixo, só, Marta, tem a parte da nossa programação, que além destes apoios, nós temos um conjunto de webinars muito específicos, como aquele que vamos assistir hoje, em que é muito interessante e que nós achamos que é uma parte importante do programa, de forma a informar melhor e contextualizar os apoios. Portanto, este programa tem um número de telefone específico, que estava lá no início do site, que é o 913-285-179, se tiverem alguma questão e alguma dúvida. E agora, e mais uma vez agradeço ao Sérgio a sua disponibilidade de participar e de parceria, e passava agora ao Turismo de Portugal, à parte fulcral do nosso webinar, que é isso que é importante e que as pessoas se inscreveram para ouvir. Muito bom dia a todos e obrigada. E explorem o Lisboa Empreende. Bem, bom dia a todos. Obrigado Marta e obrigado Margarida pelo convite e pelo desafio que nos fizeram, e muitos parabéns pela iniciativa. É com todo o prazer que o Turismo de Portugal se associou desde a primeira hora à iniciativa, e aliás esta é mais uma de um conjunto de iniciativas de promoção do empreendedorismo que temos vindo a desenvolver nos últimos anos, e temos programas, e vem-me à cabeça dois dos melhores programas que nós temos no nosso ecossistema de turismo, que são o Smart Open Lisboa e o programa From Start to Table da Startup Lisboa, e portanto é com todo o prazer que nos associamos, e obrigado pelo desafio. E devo dizer que tem sido a apresentação que eu vou fazer é uma apresentação recorrente, mas ao contrário do que sucederia em tempos normais, esta seria uma apresentação que não teria muitas diferenças no espaço de uma semana, mas na verdade é que todos os dias é atualizada, e portanto a dimensão, e é um bocadinho essa história que vos vou contar e tentar deixar aqui também algumas pistas para a navegação futura neste fenómeno. E eu começava por dizer, porque não tenho a certeza que todos tenham a noção disso, a minha apresentação tem 4 pontos e eu vou procurar ficar no máximo dos 25 minutos, e Marta, por favor, à vontade para dizer que se me estiquei. E vou começar por apresentar muito sumariamente onde é que estávamos antes de chegar a isto, não é? E portanto isto é o Covid-19. Depois, o que é que foi o Covid-19 e o que é que tem sido o Covid-19 em termos internacionais no caso do turismo, aquilo que sentimos no nosso país e que são os impactos conhecidos. E depois, no ponto 4, eu chamei-lhe navegar no novo normal, mas a expressão que eu tenho para isto já não é o novo normal, e já vou explicar porquê. Bem, e eu começava por introduzir o turismo em Portugal. O turismo é a maior atividade exportadora do país, já vamos ver alguns indicadores sobre isto, e estávamos a viver os melhores tempos de sempre, não é? E portanto, o ano passado fechámos o ano com quase 27 milhões de hóspedes, quase 70 milhões de dormidas. As receitas do turismo, que são os gastos dos não residentes em Portugal, superaram os 18,4 mil milhões de euros. Chegámos quase a 25 milhões de passageiros desembarcados nos aeroportos. Os nossos hotéis tiveram proveitos globais na ordem dos 4,3 mil milhões de euros, e a taxa de ocupação atingiu máximos de 65,9%. Como podem ver, todos os indicadores a crescerem a taxas muito interessantes, os gastos de turistas a crescerem a 2 dígitos. A tendência que vemos desde 2013 é de crescimento constante. Preparávamos, e essa é a palavra, preparávamos para um grande ano. O turismo, como eu disse, era uma atividade relevante, e portanto também o que eu vou aqui abordar é tudo o que vamos sentir, e é bom termos também essa noção. Tudo o que estamos a sentir no setor do turismo vai impactar de forma significativa a economia portuguesa e a economia das cidades portuguesas. E portanto, o consumo turístico em Portugal representa qualquer coisa como 14,6% do PIB, vale 19% das exportações e vale 52,3% das exportações de serviços. E, portanto, com aquilo que nós, e com a Hecatombe que estamos a viver no setor, toda a macroeconomia portuguesa se vai ressentir em termos de números. Isto ainda é particularmente pior, e eu não resistia a manter este slide, porque ajuda a contar a história, que era os 2 primeiros meses do ano, não só mostravam que o ano passado tinha sido um ótimo ano e que este ano as perspectivas eram boas, como ainda por cima estávamos a acelerar.
nos 2 meses, que são talvez os 2 meses mais fracos que nós temos da atividade turística em Portugal, estávamos a crescer 13% dos hóspedes, 11% nas dormidas, não é? E, portanto, tudo se estava a montar para que tivéssemos um ano turístico extraordinário, mas na verdade é que aconteceu isto. E eu tenho 2 slides que não são slides turísticos, mas que tenho de mostrar. Primeiro, porque este slide da World Health Organization acaba por nos mostrar que isto aconteceu, e aconteceu em 2 meses. Não é? O que estamos aqui a falar é de uma coisa que começa a acontecer e começa a ter dimensão mais para finais de março, meados de março, se quisermos, e daqui até ao fim de maio, e portanto, meio de março, abril e maio, temos uma transformação global da economia como a conhecemos e do negócio como a conhecemos, e no nosso caso do turismo como a conhecemos. Mas, também do ponto de vista geográfico, as coisas evoluíram, não é? E aquilo que percebemos era no início, e acho que isso teve muito impacto até na percepção que europeus tínhamos deste processo, pareceu-nos que, como crises anteriores, era um impacto sobretudo asiático. Aquilo que se percebeu é que rapidamente escalou para a Europa, e aquilo que estamos a perceber hoje neste momento é que a dimensão na Europa se está a reduzir e passou a ser um tema americano, ou do continente americano. E, portanto, na verdade, o que nós temos é uma crise que é global, porque toca todas as áreas do globo. Mas, não sendo uma crise económica, é uma crise que tem impactos económicos muitíssimo significativos. E desde que me lembro de estudar turismo, que a economia e o turismo estão muitíssimo ligados, e portanto tudo o que acontece no turismo vai ter, tudo o que acontece na economia vai ter impactos significativos na atividade turística. Os impactos económicos, e começo pela parte do que já sabemos, não é? Sabemos os resultados da pandemia, também sabemos aquilo que são as projeções do Fundo Monetário Internacional para 2020 e 2021, e aquilo que o Fundo Monetário Internacional prevê é uma quebra expressiva do produto interno bruto, particularmente nas economias avançadas, que vão contrair 6,1%. E porque é que as economias avançadas são importantes para o turismo e são particularmente importantes para o turismo em Portugal? Porque são eles os principais mercados emissores de turistas. Já o tema nas economias emergentes ou em desenvolvimento é, ainda assim, expressivo, mas completamente diferente. E, portanto, temos, por exemplo, a Índia e a China que continuam a manter níveis de crescimento, a esperar ter níveis de crescimento do PIB positivos este ano. Aquilo que o Fundo Monetário Internacional também diz é que para o ano começaremos o caminho da retoma. Embora aquilo que o gráfico da direita nos mostra é que esta retoma não vai ser igual, e portanto as economias emergentes vão mais rapidamente voltar ao normal do que as economias mais avançadas, o que quer dizer que vamos ter este impacto a sentir-se na atividade turística. E isto tem a ver com, eu diria, o tema económico tem implicações diretas no tema do desemprego, e portanto o gráfico que coloquei do lado esquerdo foi no fundo a quebra imediata do desemprego num conjunto de economias muito importantes para o turismo, e isso acaba por afetar, e essa é a parte da direita do gráfico, aquilo que é confiança. E acho que a confiança, temos a certeza, e isso é uma coisa que no Turismo Portugal estamos a seguir muito perto, o tema da confiança é um tema crítico para voltar a haver viagens e para voltar a haver desenvolvimento. E, portanto, temos aqui um tema de falta de confiança ou de problemas de confiança por parte dos turistas. Temos também problemas e algum pessimismo por parte das empresas de quando a economia retomará. Olhando um bocadinho para o setor do turismo, o que é que nós temos? Eu tenho aqui 3 ou 4 slides que são quase iguais. Ou seja, os dados que lá estão são das mesmas fontes, mas temos aqui uma variação que foi relativamente expressiva. E eu peguei aqui primeiro, no final de fevereiro, início de março, dados da IATA e da OMT. A IATA, no lado esquerdo, como podem ver, previa uma quebra dos passageiros na Ásia na ordem dos 13%, e portanto já na altura a IATA previa que esta seria uma pandemia mais importante, mais impactante do que a SARS de 2003. A Organização Mundial do Turismo, que é a agência das Nações Unidas responsável pelo desenvolvimento do turismo, previa uma quebra da procura turística mundial entre 1% e 3%, ou seja, aqui ainda abaixo dos impactos da crise económica ou financeira de 2008 e 2009.
25 dias depois, nada mais, nada menos, a IATA já vem dizer, mas isto já não é uma crise asiática, é uma crise global e estamos a prever qualquer coisa como 40% de quebra do número de passageiros em termos globais e perdas para a economia da aviação na ordem dos 252 mil milhões de dólares. E, portanto, passou de um epifenómeno baseado na Ásia para uma crise global com um impacto expressivo. Já a OMT prevê que isto, na economia turística global, se podia repercutir entre menos 300 e menos 400 milhões de turistas este ano face ao ano passado e obrigar-nos-ia a recuar qualquer coisa como 8 anos do nosso processo de desenvolvimento. E nesta altura, aquilo que tínhamos era um cenário, como dizia a OMT, entre quebra de 20% e 30%. Lembro-me de estar no Comitê de Turismo da OCDE e de estarmos a discutir a previsão que tínhamos sobre a mesa e na altura o nosso tema era pomos isto na rua assim, sem mais nem menos, porque estávamos a prever o dobro do que as outras organizações internacionais estavam a prever. Portanto, o nosso limiar mínimo era quase o dobro do que as outras organizações, mas na verdade aquilo que acaba por acontecer é que uns tempos depois as previsões da OCDE, eu diria, vão-se verificar se não ficarem ainda assim por defeito. Escolhi também este gráfico para mostrar, porque às vezes em comparação conseguimos ter a noção do que é que está a acontecer. Este gráfico mostra exatamente o que é que significa menos 20% a 30% face à crise económica global que todos achámos que era duríssima. Não é? E aquilo que aconteceu, e vamos ver o que é que vai acontecer com esta crise, o que aconteceu houve um ano de quebra, na verdade 8 meses de quebra da procura turística global entre 2008 e 2009, e aquilo que aconteceu logo a seguir foi níveis de crescimento anual da procura que superam quase o dobro da economia nacional, da economia mundial, e portanto o turismo revigorou-se. Portanto temos aqui um grande desafio que é uma crise efetivamente superior e avançamos mais um mês no calendário e quando chegamos a maio a OMT tem a previsão, que esta já é mais em linha com a da OCDE, que diz no mínimo vamos ter uma quebra de 58%, isto se as fronteiras e as limitações de tráfego aéreo começarem a acontecer a partir de julho. Se acontecer a partir de setembro, teremos qualquer coisa como quebra de 70%, perto do verão. Se a retoma for para finais do ano, a quebra já chegará aos 80%. Este gráfico é assim hoje, para a semana pode ser diferente, porque aquilo que também podemos ver, há 2 semanas atrás estávamos a discutir uma hecatombe e tínhamos só de certeza mercado nacional e era a única hipótese que haveria e não vamos ter mais nenhuma hipótese. E aquilo que vamos vendo quase todos os dias, a ritmo diário, companhias aéreas que vão começando a retomar voos, há diálogos políticos neste momento muito essenciais e onde Portugal está a ter um papel muito ativo de tentar criar condições de poderem haver canais de transporte aéreo no território europeu, portanto permita que as pessoas possam viajar e convém não esquecer, Portugal é um destino turístico mundial, uma superpotência mundial de turismo, às vezes nós tendemos a desvalorizar isto, mas Portugal é o 12º destino mais competitivo do mundo, com os nossos 93 mil km². E, portanto, sendo uma superpotência, nós também dependemos, sobretudo, do transporte aéreo. A nossa situação geográfica assim o dita, 90% dos turistas que nos visitam vêm pelo ar e, portanto, é crítico para nós e para o nosso ritmo de recuperação que haja retoma do transporte aéreo. Essa é uma das linhas de trabalho que temos neste momento em cima da mesa. E, portanto, o cenário que temos hoje é mínimo de quebra na ordem dos 50%, que poderá chegar aos 80% se isto se atrasar em termos de retoma e, portanto, estes movimentos que estão a acontecer internacionalmente acabam por também explicar a percepção política e técnica que todos têm dos impactos disto, porque Portugal não é, longe disso, o único país implicado sobre isto. A generalidade dos países onde o turismo tem uma dimensão importante, acaba por se sentir. E, portanto, aqui um aspecto crítico disto tem a ver com as companhias aéreas e também com aquilo que se está a passar no mundo das companhias aéreas, em que todos os dias, ainda há 2 dias atrás, se anunciou a falência da LATAM, já temos não sei quantas companhias aéreas que tiveram auxílios de Estado violentíssimos. E, portanto, isto não é um tempo fácil para ninguém, mesmo para aqueles que são grandes gigantes e que têm modelos de negócio ágeis, como Ryanair e companhias da vida. Portanto, tudo isto está a afetar de uma forma expressiva toda a economia turística. A Europa foi
não foi a primeira região afetada, a Ásia-Pacífico no primeiro trimestre foi a região mais afetada, mas no segundo trimestre a Europa já vai ter esse papel mais expressivo, e aquilo que aconteceu, e isto tem muito a ver com todo o tema que estamos a discutir da confiança, que é, e este é um gráfico que mostra a variação das reservas aéreas no tempo, para o mês seguinte, e aquilo que se conseguiu perceber foi a Itália, quando tivemos os primeiros casos de Covid, a procura de reservas, portanto, o consumidor é um consumidor racional, aprendemos isso na economia, portanto, o consumidor esperou para ver, como nos primeiros tempos, logo a seguir ao surgimento dos casos, não foram dramáticos, as reservas mantiveram-se mais ou menos nos níveis onde estavam, similares aos do ano passado. A partir do momento que o número de casos conhecidos começou a escalar, e podem ver pela linha amarela, aquilo que aconteceu foi uma resposta automática das reservas, não apenas na Itália, mas na Europa em geral. Percebeu-se, isto vai escalar no continente europeu, e afetou todas as regiões europeias, eu diria que em uma semana escalou para todas as regiões europeias de uma forma idêntica. Portanto, não foi uma crise localizada, foi global. A primeira área que sentiu, eu diria, de forma marcante foi a área da hotelaria, e aquilo que se consegue perceber deste gráfico, não precisamos de ser especialistas estatísticos para perceber que no espaço do mês a barra azul clarinha se reduziu para níveis mínimos, muitíssimo próximos, não, já nos limiares, ultrapassando os limiares da rentabilidade possível da exploração de um hotel, e temos aqui cidades de todo o mundo, e portanto percebemos, não é um fenómeno localizado num sítio, mas é um fenómeno que também, vamos falar disso à frente, que também afetará a economia das cidades, não é? Porque há aqui um tema de segurança e de controle que é preciso repercutir. Eu guardo também com recordação, e acho que este slide também me ajuda a contar as histórias. Estas foram as primeiras reações que os grupos hoteleiros tiveram sobre o impacto que se estaria a esperar da crise, e que de certo modo se veio a confirmar. E os primeiros dados estatísticos que o INE e o Banco de Portugal puseram cá fora, no mês de março já apontam, eu diria, e aqui no mês de março ainda eu diria que os números não serão os finais, porque ainda houve uma parte do mês de março com relativa à operação relativamente normal, mas aquilo que aconteceu foi quebra de 60% de hóspedes dormidas, as receitas ainda assim, os gastos dos estrangeiros ainda assim não baixaram tanto. Passageiros desembarcados, começou aqui a quebra da procura da aviação. E aquilo que se pode ver aqui em termos de dormidas, e os gráficos às vezes com as taxas de variação homóloga mensais, dão para perceber que aconteceu aqui uma hecatombe algures no mês de março de 2020, muito clara e completamente diferente do que tínhamos vivido desde os últimos anos. Aquilo que nós estamos a fazer, e é também tem sido um processo de aprendizagem para nós e para a nossa equipa, é as fontes tradicionais, não é? E aquilo dos dados que vos mostrei foram os dados que o INE divulgou há 2 semanas do mês de março, e portanto aquilo que temos, e o INE fez um progresso significativo, tenho que o dizer publicamente, de aceleração da divulgação da informação e de recolha de informação pertinente sobre o estado da arte do setor, e portanto esse também uma saudação ao INE por isso. Sabemos que não são tempos fáceis para fazermos isso, e falam bem. Aquilo que também temos feito é trazer para o jogo novas fontes que tenham a informação mais tempestivas possíveis. A nós tem um projeto muitíssimo interessante que no fundo monitoriza a variação e a mobilidade em Portugal e a evolução dos estrangeiros diariamente, e portanto aquilo que percebemos aqui finais de abril, temos uma quebra que é mais ou menos, que é um proxy muito aproximado do que aquilo que se passa na hotelaria, conseguimos ter isso diariamente ao nível das regiões. Aquilo que percebemos foi em Portugal aconteceu mais ou menos a mesma coisa que aconteceu em Itália, quando tivemos no dia 25 de fevereiro uma data marcante, que foi o primeiro caso em Espanha, e aquilo que aconteceu em Espanha imediatamente foi uma quebra das reservas, e aquilo que aconteceu em Portugal uma semana depois foi perceber isto vai chegar cá, e portanto o comportamento foi exatamente igual, e portanto tivemos uma quebra significativa das reservas dos voos de longo curso. E portanto este é o estado de arte hoje, isto gráfico é de ontem à noite, e portanto temos em termos de transporte aéreo praticamente 100% na generalidade dos mercados, e é uma situação que é idêntica ao que se passa na Europa e
e na Espanha. Não é? O INE confirmou com dados oficiais e, portanto, agora já não apenas projeções ou opiniões, projetou que o turismo e a restauração, o alojamento e a restauração foram os setores mais afetados com redução do seu volume de negócios durante o mês de abril. Da mesma maneira, foi aqueles onde os impactos são mais significativos, ou seja, não apenas o setor do turismo tem 98% das empresas com perda de volume de negócios, como essa perda de volume de negócios para 70% delas é superior a 75%. E, portanto, estamos aqui a falar de quase um lockdown de um dia para o outro que tivemos que fazer no setor. E, como eu dizia no início da minha apresentação, isto vai se repercutir na atividade económica e, portanto, daquilo que o INE foi, não há previsões objetivas sobre o impacto da crise, mas aquilo que o INE projetou, e agora é uma questão de fazermos contas, é que se o turismo tiver uma redução de 25% do seu valor, isso representará 2,9% do PIB, portanto, se estivermos a pensar em 50% de quebra do setor, por exemplo, é uma questão de ajustar a conta e de perceber o que é que a economia portuguesa no seu todo vai sentir com isto. E, portanto, dizer a prioridade à manutenção dos níveis de fluxos turísticos para Portugal e a recuperação rápida do setor vai também ser determinante, como foi em 2008 e 2009, para sairmos da crise o mais rápido possível enquanto economia. E, portanto, a questão que se coloca aqui é o do saber o quando. Há duas perguntas quando se fala em recuperação, não é? Uma é quando. Nenhuma das perguntas é fácil e, portanto, temos perdido algum tempo a tentar encontrar respostas, mas aquilo que partilharemos são aquelas que já temos e as reflexões que já fizemos sobre o assunto. Há duas variáveis aqui. Uma é o quando, a outra é o como. Nenhuma delas é fácil. Eu diria que se calhar o quando já começamos a ter algumas luzes. O como estamos a apalpar o terreno, eu diria, diariamente. E quando o como, para percebermos também que lições de histórias anteriores, a SARS, que foi a epidemia que teve impactos a epidemia mais parecida e mais grave que tivemos no passado, demorámos cerca de 5, 6 meses a voltar aos níveis pré-crise, no caso da Ásia, não é? Portanto, essa é a nossa primeira baliza. Temos 6, 7 meses de crises anteriores para voltar ao back to business. Aquilo que a Tourism Economics prevê é, neste caso, as coisas podem ser um bocadinho mais demoradas e, portanto, será normal poder esperar que uns níveis pré-crise se possam voltar a atingir lá para 2022 com algum grau de probabilidade. Depois, aquilo que também o conhecimento que é partilhado por organizações reputadas também nos dizem é o turismo será provavelmente destes setores que aqui está o último a arrancar, e aquilo que a McKinsey prevê é que o arranque do turismo na sua plenitude se faça, sobretudo a partir do quarto trimestre de 2020, depois, obviamente, do trimestre da aviação. E, portanto, aqui esta era a previsão inicial da McKinsey e, portanto, todos hoje, no segundo trimestre, passámos a estar muito focados nos aparelhos tecnológicos. Hoje em dia fazemos tudo em digital. Eu acho que chegamos a um nível até de um bocadinho de insanidade de fazermos coisas digitais. Eu já contei um dia da minha vida em que tive 27 minutos que não tive ligado a um computador, das minhas 15 horas de trabalho. E, portanto, alguma coisa de insana se está a passar, mas isso justificou-se e traduz-se no consumo de material eletrónico. Os produtos de consumo, porque graças a Deus temos conseguido comer e houve aqui um trabalho, eu diria, notável de quem está na cadeia de abastecimento de nos manter. Portanto, esse também avançou e se calhar teve uma alteração da gama de produtos que vende, mas continua a vender. E depois temos um conjunto de produtos, eu diria o tema do automóvel, o tema do petróleo, o tema do automóvel, o tema do petróleo, eu não sei se as pessoas ao olharem demasiado para o tema do Covid, porque é algo que mexe com as nossas vidas, tendemos a ignorar aquilo que se passou no mundo do petróleo, portanto vale a pena olhar para perceber a hecatombe que também para ali vai. E depois temos o tema do automóvel e da aviação, eu diria que são as duas condições para haver turismo, é nós podemos movimentar-nos, termos meios de transporte para o fazer, quer internamente, quer para destinos internacionais e, portanto, a hospitality será o tema final em termos de recuperação.
olhando um bocadinho para a frente do quando, aquilo que nós monitorizamos e monitorizamos diariamente, aquilo que são as reservas de mercados de long haul para Portugal nos próximos meses, e, portanto, quando nós olhamos para 3 meses, já conseguimos olhar aqui para Portugal com, portanto, a Europa já nos dá algum sinal, e, portanto, o gráfico verde já nos diz que as reservas para a Europa em agosto, comparando com agosto do ano passado, já só estão a 50%. O que é que isso quer dizer? Provavelmente houve muita gente que marcou para vir para a Europa em agosto e que ainda não cancelou à espera de ver o que é que vai dar. Não é? Portanto, se entretanto as coisas normalizarem, as viagens efetivam-se, em condições temos que ver, mas efetivar-se-ão. E em Portugal também temos, desse ponto de vista, até para agosto, não é? Os nossos meses de agosto são os nossos meses fortes, e se repararmos aqui em agosto temos níveis de quebra de 50%. Não é? E, portanto, pode ser que haja aqui, se houver algum desenvolvimento muito significativo, e aqui todos os dias vão contar ao nível do transporte aéreo, pode ser que ainda tenhamos uma boa surpresa, mas ainda assim o mercado interno será, sem dúvida, o grande drive de crescimento que temos à nossa espera. Da mesma maneira, isto para perceber que às vezes fontes de dados completamente diferentes acabam por ter conclusões na mesma linha, o inquérito rápido que o INE tem feito também ajuda a concluir isso. E se repararmos a percentagem de estabelecimentos que não teve quebra das suas reservas, aumenta paulatinamente e chega a qualquer coisa como 43% em agosto, e portanto ainda há esperança. Não é? Há aqui um tema de esperança, e, portanto, e também aqueles que tiveram 100% das reservas são um número muito menos significativo do que, por exemplo, os do mês de abril. E chego ao meu último ponto da minha apresentação, que é o como, não é? E eu, no título inicial e até no título deste webinar, coloquei o novo normal. E eu confesso que o novo normal é uma expressão que eu ouvi há uns anos atrás de um investigador de quem gosto muito e que muito admiro, e que já na altura falava do novo normal, e agora toda a gente fala do novo normal, e eu aquilo que percebi é que não há um novo normal. Não é? Aquilo que vou percebendo enquanto também estudioso da matéria é que não há um novo normal, que na verdade há vários normais, e portanto vamos focar naquilo que é o next normal e vamos tentar não ter uma perspectiva determinística, primeiro de saber tudo o que vai acontecer e que esse tudo o que vai acontecer vai ser completamente estável. Porque não vai, não é? E, portanto, eu diria, falando também aqui ao vosso ecossistema empreendedor e à dinâmica das startups, e eu sou um apaixonado pelo tema e tenho o maior prazer em trabalhar com gente jovem, com muita energia e muita agilidade, que é perceber este é o terreno, sobretudo, em que eles estão mais confortáveis, em que eles podem ter, e estão a ter neste momento, um papel fundamental. Porquê? Porque as startups têm o drive de ter um next normal todos os dias e, portanto, de perceber que todos os dias têm que se reinventar, têm que repensar os seus negócios, têm que ter ideias novas e têm que responder. E, só para vocês terem uma ideia, coisa que seria impensável há 3 anos atrás, a OCDE, o primeiro relatório que fez sobre inovação no contexto de Covid, diz que Portugal é o país líder em termos de soluções no ambiente Covid, algo completamente impensável que fosse possível sequer no universo das 35 economias mais avançadas do mundo que isso pudesse acontecer. Mas na verdade o que aconteceu foi, nesta crise, como nas anteriores, os empreendedores portugueses disseram presente, chegaram-se à frente e alguns deles estão a ter, nesta altura do campeonato, mais revenue do que alguma vez tiveram para trás. E portanto, desse ponto de vista, estar presente, ser inovativo e pensar como é que pode ter soluções. Ter aqui alguns insights. Primeiro, não é preciso ter uma bolinha de cristal para perceber que as viagens de curta distância vão arrancar primeiro do que as viagens de longa distância. Também elas são as mais numerosas e, portanto, esse é o primeiro fator e, portanto, envolve menos risco. O tema das cidades, a Tourism Economics não tem exatamente notícias muito interessantes. E aquilo que a Tourism Economics vem dizer é que sim, também no caso das cidades, o turismo, as chegadas domésticas vão recuperar mais rápido e, portanto, algures para 2022 é de esperar que se atinjam os níveis pré-crise, mas na verdade quando chegarmos a, e portanto 2021, 2022, e portanto se conseguimos olhar para aqui, podemos ter aqui algures em 2021, quase 2022 podemos atingir os níveis pré-crise. Quando chegamos às viagens internacionais,
o delay será, de acordo com o Tourism Economics, um bocadinho mais dilatado, podendo chegar a 2023. E aqui o tema, eu acho que esse é um tema muito importante para a cidade, e eu acho que é uma oportunidade para também nós, se calhar, pensarmos num conjunto de transformações digitais, porque elas são determinantes para o tema da confiança e da segurança. Se calhar há coisas que tínhamos no pipeline fazer há meio dúzia de anos atrás e que chegámos a falar sobre o tema, que vale a pena pensar se não é um momento de fazer esse esforço, porque na medida, os primeiros que chegarem a esse estádio serão os primeiros a poder ganhar e no fundo isto também é uma corrida como sempre foi. Ora bem, alguns insights que gostava de partilhar e eu tenho este meu gráfico de colmeias a figura de colmeias tem duas cores, uma que são aqueles que são as key questions que vão determinar mais rápido ou mais devagar, e o primeiro é quando é que conseguimos controlar a pandemia, e esse será a luz verde para tudo voltar ao normal o mais rápido. E nessa dimensão eu diria quase de segurança, temos o primeiro, condições de segurança do destino. Este é um aspecto, hoje em dia todas as consultoras e todos os surveys que temos dão como o primeiro aspecto fundamental que os turistas estão a visitar. Foi por isso que o Turismo Portugal desenvolveu, em conjunto com o setor, o selo Clean and Safe, para no fundo arranjar uma comunidade de gente que rapidamente faça o caminho para disponibilizarmos a todos os que nos visitam e que usufruem dos nossos serviços de condições de segurança para que a viagem se possa efetivar. Segundo tema que eu diria que mais tarde ou mais cedo vai ser posto em cima da mesa, e todo este processo de negociação da aviação e de passagens aéreas eu diria que vai ter isto associado, que são protocolos, ou seja, da mesma maneira que quando tivemos o 11 de setembro passamos a ter protocolos de segurança quando embarcamos. Aqui é natural que associados à saúde também venham a surgir protocolos, alguns países inclusivamente já os definiram. E depois temos aqui dois temas de tecnologia. O primeiro era o que estava a falar da cidade, que são tecnologias de controle. A tecnologia vai ser determinante para soluções de controle de aspectos de segurança, e eu diria, podemos transformar aqui para dizer o que é o controlo, é eu ir à zona de Belém e ter o máximo de segurança possível de que a zona não está crowded ou está crowded, qual é o museu que está com mais fila de espera ou menos fila de espera, porque se antigamente já era uma chatice, mas eu ainda assim estava 1 hora de fila de espera para entrar no museu, eu não vou querer estar neste momento 1 hora na fila do museu, porque esse é um fator de risco que eu posso dispensar. E portanto, quem conseguir introduzir bilhéticas automáticas, conseguir introduzir sistemas de monitoria, de marcação da hora da visita, de trazer esse tipo de aspectos de confiança, tecnologia pura e dura, vai estar na linha da frente para poder captar turistas. Não é? E isto é alguma coisa que o Louvre já faz. Não é? As pessoas todos diziam, o Louvre e tal, aquilo é um pandemónio, não vale a pena. Mentira, a última vez que eu fui, eu marquei às 11h30 da noite da véspera, fui ao Louvre e fui às 11 da manhã e não tive uma fila e fiz tudo numa aplicação. E, portanto, a tecnologia serve para isso e tem que servir para isso, e se calhar é a altura de darmos esse pulo, já que no resto da nossa vida já mudámos para o tecnológico, também fazer isso nas nossas operações. Também porquê? Porque o mercado vai ficar mais curto nos próximos anos e a tecnologia vai ser crítica para reduzir os custos operacionais das empresas. E isso é algo onde eu acho que os nossos empreendedores podem dar um contributo fortíssimo para melhorar e otimizar operações e no fundo, ajudar as empresas a maximizar os seus resultados. Segunda dimensão de problemas, primeiro, quando é que se abrem as fronteiras e quando é que é o tráfego aéreo, já falei disso, esses são aspectos críticos para o negócio. E o que é que isso vai significar, o que é que também já se sabe. Primeiro, o mercado interno, sem dúvida nenhuma, será a aposta, já o afirmamos e estimulamos os portugueses a fazer viagens no seu país, e portanto não é apenas uma forma de recuperarmos mental e fisicamente aquilo que estamos a viver dos últimos anos, mas é também um contributo para ajudar a nossa economia e as nossas empresas. Aquilo que também a generalidade dos surveys já dizem com muita clareza é que depois disto, no next normal, e portanto não entendemos isto no longo prazo, entendemos isto no next normal, vamos ter viagens mais curtas, e também os primeiros que vão viajar, tudo indica que serão os jovens entre os 18 e os 35 anos, porque não têm grupos de risco, não são grupos de risco, seja o que isso quer dizer, mas hoje em dia objetivamente não são o grupo de menos risco, podemos dizer assim.
E, portanto, serão esses os primeiros a ter confiança para poder viajar. Última dimensão. E aqui, mais uma vez, também um apelo à cidade e eu diria, não apenas aos empresários e aos empreendedores da cidade, mas também à própria Câmara, que é, a primeira pergunta é se isto voltamos ao business as usual, porque eu também acho que as pessoas, hoje em dia, há muito survey que sai todos os dias e acreditamos no que tivemos que acreditar. Eu aquilo que também posso dizer é, na China, no primeiro dia que abriram, perguntaram aos chineses para onde é que eles queriam ir e eles queriam ir para Yuan, porque tinham uma enorme curiosidade de conhecer a cidade onde nasceu a epidemia, e no primeiro dia que abriram a Itália, a Praça de São Marcos encheu-se. E, portanto, pensarmos que os turistas só vão querer zonas desertas, sem mais ninguém ao lado, não temos isso por adquirido, há de haver uns que sim, e há de haver outros que provavelmente farão o business as usual e quererão ir para multidões. Aliás, ainda outro dia ouvia alguém que dizia com sabedoria que após a crise espanhola dos anos 20 do século passado, tivemos não sei quanto período de festa. E, portanto, há aqui um tema que é bom que tenhamos que medir. E, portanto, o tema do sustentável, eu acho que temos que fazer um forcing para que ele seja uma realidade e para que não voltemos a correr os riscos de alguma densificação que estávamos a ter no setor do turismo e que estava a afetar a nossa imagem enquanto setor. Portanto, também é uma oportunidade para pensarmos e quando voltarmos, podemos ter aqui medidas que nos ajudem a trabalhar alguns dos nossos temas. E, portanto, aqui o que sabemos, e que já é mais um tema de qualitativo e quase de produto, é o lazer vai recuperar primeiro do que os negócios. Essa é também uma evidência. Depois, todo este movimento que temos feito de fazer um bocadinho mais de desporto, eu creio, será provavelmente uma das áreas que ficará como requisito do produto, e eu aqui estou a falar não apenas do turismo ativo, de caminhadas, de bicicletas, etc., mas de uma própria dimensão de mindfulness. Eu sempre tive muita curiosidade em fazer mindfulness e de repente comecei a fazer com uma colega minha da faculdade todos os dias ao meio-dia. Porquê? Porque comecei a sentir necessidade. Não é? E como eu percebo que isto não vai acalmar, provavelmente é algo que eu vou querer manter, porque percebi os benefícios que aquilo me traz e, portanto, os produtos que vamos ter que desenvolver têm que começar a pensar também nestas dimensões enquanto trabalho. Fechando a nota para dizer, tudo isto é dia a dia monitorizado hoje em dia. Nós estamos a monitorizar com os nossos 25 mercados emissores diariamente aquilo que está a acontecer nos mercados, em termos de comportamentos, em termos de novos voos, em termos de alterações de perfil do consumidor. Estamos a monitorizar as reservas aéreas diariamente. Temos um conjunto de artigos de conhecimento que partilhamos no Travel BI, criamos uma área dedicada para o Travel BI. Monitorizamos também, estamos a monitorizar estabelecimentos que estão abertos, estamos a partilhar webinars e conteúdos de webinars de parceiros nossos a quem temos acesso privilegiado e que disponibilizaram para o bono em que possamos partilhar. E gerámos aqui e temos beneficiado de uma economia de dados, um ecossistema de dados que montámos que nos permitem hoje em dia ter dados da Google, dados da NOS, dados da Forward Keys, dados de médio comportamento aéreo, dados de cartões de crédito e de débito que nos ajudam a perceber que áreas, que zonas do país, que tipos de produtos estão a ser mais ou menos consumidos. E, portanto, é isto que vamos partilhando sempre. Portanto, sigam-nos no Travel BI diariamente. Em caso de alguma questão que tenham dúvidas, para além da que podemos discutir a seguir, tenho todo o prazer em responder. E temos no Turismo Portugal, eu diria, uma equipa preparada para vos ajudar a fazer a recuperação, seja ao nível dos dados, foi esse o tema do webinar de hoje, mas seguramente ao nível dos apoios financeiros. Na área do turismo lançou, eu diria, um plano muito agressivo de medidas de apoio ao setor, e quando eu digo de apoio ao setor, falo de todas as generalidades das atividades económicas. Temos também muitas medidas de apoio às nossas startups, e aqui o Governo lançou um conjunto de medidas também muito, muito fortes, a que juntámos nós com calls da Portugal Ventures e com os nossos programas de aceleração que pusemos na rua, e fizemos um esforço de não baixar o budget que está disponível este ano para esses programas de aceleração. Porquê? Porque acreditamos na inovação e acreditamos que a inovação, da mesma maneira que a inovação nos ajudou a sermos líderes após a crise de 2008 e 2009, eu acredito e instigo os nossos empreendedores a darem um passo em frente. Também será a inovação que continuará a fazer Portugal um líder na área do turismo, e espero eu que o líder ainda cada vez maior. Muito obrigado.
Obrigada, Sérgio. Acho que foi muito esclarecedor para conseguir ter uma ideia, e lá está, imagino que esta apresentação esteja alterada quase diariamente, como disseste, os inputs hum, são vários. Eu confesso que ontem, ao ver o telejornal, ao final do dia, fiquei contente ao ver um primeiro voo que aterrou em Faro nos últimos tempos e que havia alguém da Suíça que vinha fazer um mês de golfe e, portanto, fiquei com um bocadinho de esperança de que não se conseguirá já chegar aos números do início do ano, como dizias, mas com alguma esperança de que este setor, que é tão relevante para a economia, possa ter esta recuperação. Nós temos aqui já algumas questões, que é, na tua opinião, o que é que se deve mudar em termos de comunicação? Não, eu diria assim, a nossa, eu tenho um orgulho enorme de trabalhar no Turismo de Portugal e temos uma área de marketing que eu acho que é das melhores do mundo, e os prémios que vamos ganhando demonstram isso, e nós próprios alteramos a comunicação, não é? E a comunicação foi uma comunicação muito dirigida ao momento em que vivemos e, portanto, somos comerciais, mas temos que perceber que não há condições para vender o produto, e, portanto, transformamos a nossa comunicação e eu diria que a nossa comunicação também terá para além de continuar a alicerçar nos nossos valores, e os nossos valores é algo que temos dito e que é importante que todos nós, enquanto comunidade, o sintamos e o pratiquemos, os nossos principais recursos, as nossas vantagens competitivas enquanto destino, mantêm-se inalteradas. Não perdemos nada. Temos sim dificuldades e não vale a pena escamoteá-las. Obviamente que as nossas empresas estão a viver momentos difíceis, é por isso que cá estamos e estamos a fazer tudo que está ao nosso alcance para os ajudar e acreditamos que a resiliência deles nos vai outra vez rapidamente tirar da crise. Mas todos aqueles que são os grandes ingredientes fundamentais para que Portugal continue a ser um destino de sucesso estão cá todos. Não foi nada alterado. Não? Estamos cá as pessoas e, portanto, a lógica é, sim, vamos ter que ter aqui muita cautela e muita, diria, gestão. Outro dia eu estava numa conferência com o CEO do Grupo Britânico e dizia, gestão agora é diária, é da vida, pronto, e portanto temos que nos adaptar e é preciso termos capacidade de gestão para rapidamente, quando a onda começar a estar pronta, nós entramos. E, portanto, do ponto de vista da comunicação, sim, esse é o tema e a comunicação obviamente que será e é sempre um dos fatores muito importantes para nós e que estamos a privilegiar e que continuamos a privilegiar e que as nossas equipas nos destinos, eu diria, não sei se as pessoas têm a noção da quantidade de vezes que os nossos líderes, a Secretaria de Estado, o Presidente do Turismo de Portugal, etc., já tiveram nas principais cadeias turísticas, as cadeias televisivas mundiais, sendo destacados como quem está a fazer isto bem. E isto também não se faz e também temos que reconhecer, e o tema não é de certeza política, portanto não interpretem por favor como isso, mas os números estão na rua, que é Portugal tem conseguido fazer um bom trabalho enquanto comunidade de controle do que está a acontecer. E isso é um trabalho comunitário, eu também gosto de dizer, nós só vamos sair disto se nós todos, enquanto cidadãos, cada um nos seus papéis e nos vários papéis que alguns temos o papel técnico, temos que fazer o nosso melhor, mas também temos o nosso papel enquanto cidadão, temos que manter um comportamento responsável e só todos nós a trabalhar no mesmo sentido é que vamos conseguir resultar. E portanto eu diria comunicação, o tema da segurança eu acho que é aquilo que lançámos e o sucesso enorme, já temos 8.000 empresas do setor do turismo com o selo Clean and Safe e que temos um número crescente de outras áreas a quererem também adotar e portanto o que é que isto quer dizer também é o estou presente e o responsável das nossas empresas e do nosso setor a dizer vamos superar isto e vamos sair por cima. E, portanto, eu acredito que vamos sair mais fortes disto e se calhar o caminho para o sustentável não vai custar fazer nada. E, portanto, porque já vamos estar nesse drive. Portanto, acredito que sim. Temos aqui mais. Se a procura interna não é suficiente para satisfazer o mercado, para além da mensagem de confiança, qual é ou terá de ser a estratégia de posicionamento para conseguir procura externa? Bem, era aquilo que eu dizia há pouco, não é? A procura externa depende, eu diria, a procura interna, e também vamos pôr as coisas nos números, não é? A procura interna em Portugal vale qualquer coisa como 30%. E, portanto, é esse o nosso limiar e, portanto, podemos estimular os portugueses
substituir as suas viagens ao estrangeiro por viagens nacionais e, portanto, com um bocadinho de sorte temos isto. E sim, dependemos e precisamos do mercado internacional para voltar aos nossos números. E há 2 drives que são fundamentais, não é? É condições de viagem entre países e o tráfego aéreo. Esses são 2 drives onde estamos a trabalhar ativamente. Diariamente temos reuniões com companhias aéreas e com operadores turísticos. Diariamente. Não se imagina. Tem sido de uma intensidade muitíssimo grande. Porque esse é o ponto. Portanto, vamos ter que criar condições. Elas dependem de alguns fatores que são, eu diria, políticos, quase, e de saúde pública, não é? Se amanhã acontecer uma tragédia qualquer, obviamente que as medidas são outras, mas eu acho que as coisas estão a fazer o seu caminho, não é? E, portanto, há aqui um timing que eu acho que todos os dias contam. Acho que é isso que está a acontecer, trabalhamos todos os dias e todos os dias contam para melhorar os indicadores. E, portanto, seguramente temos abordagens pensadas para os mercados internacionais, seguramente que faremos o marketing que tivemos que fazer para fazer o back to normal o mais rápido possível. Temos aqui outra questão que é, primeiro dar-te parabéns pela apresentação e será que vamos assistir a curto prazo a uma deslocação do litoral para o interior e se sim, como se gerem os fluxos de modo a não criar excesso de procura em territórios de baixa densidade populacional? Eu diria assim, a procura, nós somos todos pessoas, não é? E se calhar todos nós que estamos aqui neste webinar, se fecharmos os olhos e pensarmos onde é que vamos passar férias, com um elevado grau de probabilidade, pelo menos eu espero estar na maioria, a praia não está fora de questão. Não é? Mas sim, aquilo que se nota, e se vocês quiserem fazer uma pesquisa, isto é empírico, não temos ainda dados que possamos quantificar, mas se vocês quiserem pesquisar unidades de turismo rural no interior, experimentem e vejam os níveis de reservas que já estão a começar a existir. Não é? Portanto, sim, há de haver um conjunto de pessoas que procuram condições de férias mais, potencialmente mais seguras, vou-lhe chamar assim. E aquilo que também está a acontecer é toda a área do alojamento local e toda a área dos apartamentos e de vivendas tem sido, esse é público também, tem sido alto de procura. Porquê? Porque são condições em que eu, enquanto consumidor, consigo garantir, consigo controlar eu próprio. Acho que esse é um tema também importante, que é, há um nível que é eu controlar eu próprio o nível de segurança das minhas férias, ou outro ponto é estarmos todos conscientes que toda a economia está a fazer isso para nós e, portanto, é seguro ir para um hotel, e é seguro ir para um hotel. Acredito que os nossos hoteleiros são do melhor que há no mundo. Nós temos somos a melhor infraestrutura hoteleira do mundo, de acordo com o World Economic Forum, e, portanto, coloquemos as coisas nos sítios onde têm que ser colocadas, e, portanto, os hotéis criarão, com certeza, condições, como os restaurantes falam no mesmo sentido, para que nós possamos usufruir dos serviços com as limitações de número de pessoas que a lei determinar e que as autoridades de saúde determinarem, e vamos conseguir ter essas condições. E, portanto, eu diria que vamos conseguir poder fazer férias em qualquer parte do país, nas calmas. Okay? Portanto, espero que sim, tenho essa esperança e quero acreditar que sim. Bom, vamos esperar aqui por uma última pergunta, mas entretanto temos questões relativamente se irás disponibilizar a apresentação ou não. Sim, perfeitamente disponível, perfeitamente, Marta. Envio em seguida e fica Então, perfeitamente estar aqui no bate-papo, que isto é a expressão que está aqui. Eu posso só comentar aqui uma coisa, só claro, dar um contributo. Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao Sérgio e estes números e esta visão que também é importante para a cidade. Depois acho que a própria cidade de Lisboa, é só também dizer às pessoas, acho que está um bocadinho alinhada com a visão de confiança e das necessidades. Peço desculpa que eu estou num sítio em que os aviões passam por cima, é bom sinal agora, tivemos muito tempo sem aviões e agora ouve-se bastante. E a própria cidade está a transformar-se, a própria cidade de Lisboa, tendo presente todas as questões de segurança, de higiene sanitária, tudo, não deixou de pensar na transformação que estava a fazer, que era a base da sustentabilidade, em que muita área ligada ao turismo já estava a adaptar, mas também começou a criar novas áreas de usufruto, digamos assim, do próprio espaço público, ainda mais. Acho que no trigger da parte da confiança às pessoas, para dar essa confiança às pessoas, para saírem, claro, de acordo com todas as regras, tudo,
E, enquanto cidade, o que temos assistido aqui também é um fenómeno de transformação digital. Alguns estabelecimentos que ainda não estavam preparados, o que se assiste é essa solicitação, às vezes, de apoio, ou esse querer de transformar digital para conseguir sobreviver, neste caso, e para preparar esta retoma. E isto é muito interessante, porque em termos de cidade já se vê, ou pelo menos eu sinto isso, às vezes ando na rua e saí todos os dias por uma questão profissional por causa da pandemia, e nota-se uma crescente confiança com regras de segurança nas pessoas, mas eu acho que isso é um ponto muito positivo e, como tu dizes, eu acho que as pessoas mudaram um bocadinho do mindset para planear, ter visões, mas com um grau de flexibilidade de adaptação ao dia-a-dia e ao que for surgindo. E eu acho que esta mudança de mindset é muito importante também na questão do turismo. Era só um pequeno comentário e agradecer. E Sérgio, ainda temos uma questão, desculpa, Margarida, mas o Sérgio ainda tem aqui uma questão e para nós tentarmos... Sim, peço desculpa. E, portanto, o que indica é, em ambiente de pandemia, por que razão a hotelaria não ajusta os preços? Em algumas simulações verifico reservas nas passagens aéreas e hotelaria com os mesmos preços dos anos anteriores. É um bom ponto e é uma boa pergunta e aquilo que eu acho... Primeiro, quem sou eu para questionar uma estratégia comercial de alguém que está num negócio tão bem sucedido como tem estado o setor do hoteleiro, não é? Mas a nossa perspectiva é de facto de não baixar preços. Ou seja, há um preço e houve unidades que cometeram, ou seja, quem sou eu para dizer, mas que tomaram a decisão de baixar preços na crise anterior e depois tiveram um enorme problema de voltar aos níveis de preços anteriores. E, portanto, há um tema o pânico deve-nos também não abdicar do nosso posicionamento. E o nosso posicionamento, nós fizemos um nível muito interessante de ajustamento e de crescimento do nível de preço médio em Portugal, que é um nível muitíssimo inferior às cidades do centro da Europa. A gente olha para Lisboa tem um RevPAR que se calhar é um terço de Paris, não é? E, portanto, há aqui um caminho que vamos ter que fazer e que temos vindo a fazer também de valorização. Nós nunca quisemos ser conhecidos como um destino barato, queremos ser conhecidos como um destino value for money. E, portanto, aquilo que entregamos é um destino de qualidade, um serviço de qualidade, e esse não pode ser, não podemos competir. Se nós vamos começar a baixar preços ao nível da Turquia, morremos, não temos capacidade competitiva para o fazer, e eles ganham sempre, não é? Porque eles têm sempre uma possibilidade de o fazer, com um dumping social, com o que quer que seja, com o apoio do Estado que podem fazer e que nós não podemos fazer, porque temos limitações do ponto de vista de estarmos na União Europeia. Esse é um tema de competição, por baixo preço, e eu acho que a generalidade das outras atividades económicas em Portugal, percebemos isto, não é? Não é pelos baixos preços que conseguimos competir, há sempre alguns numa zona do globo que o consegue fazer. Temos que sim, se calhar, fazer o value for money. Eu conto em 10 segundos uma história que me aconteceu no período da crise de 2008-2009, por aí, e eu fui um dia ao Algarve, fiquei num hotel, e um hotel de 200 euros naquela noite cobrou-me 80. E eu falei, na altura, com o diretor-geral, nas outras relações, e eu falei com o diretor-geral e disse: para, não me faças isto. Oferece-me um jantar para a família, mas não faças isto. Porque no dia em que fizeres isto, eu nunca mais cá venho por 180. Porque eu já comi este produto por 80. Não é? E, portanto, há aqui um tema de posicionamento que se os almoços passassem todos de 10 euros para 5 euros, eu não ia querer almoçar a 10 euros porque achava caro. Não é? Portanto, há um tema de posicionamento que é preciso fazer, e eu adoraria, temos que confiar nas estratégias dos hoteleiros que conhecem muito melhor do que nós o negócio, e, portanto, confiemos também que eles estão a fazer o trabalho deles acertado. Sérgio, aqui uma última questão, se me permites. E para além de acrescentava só, para além que também esta crise está a significar para eles excesso ou um acréscimo de custos de adaptação às condições que temos que ter.
seja por equipamentos e por medidas que têm que tomar, seja por limitações de utilização das dimensões dos espaços. Portanto, no fundo, baixar preços com uma parte mais baixa da ocupação do hotel é uma operação que pode não ser viável sequer, não é? E, portanto, temos que perceber isso também. Temos aqui uma última questão, que é, portanto, na tua opinião, se o turismo considerado de massas voltará a invadir as nossas cidades? Bem, essa foi a pergunta, num dos meus últimos bonecos de favos de mel, tinha lá o business as usual. É porque não sabemos, não é? E eu aqui o tema, eu diria, não sabemos o comportamento do consumidor. E aquilo que eu disse foi no dia 1, isto está testemunhado, acho que foi no dia 4 de maio, não, foi no dia dos meus anos, não me esqueço. No dia 4 de maio eu tenho uma fotografia de uma amiga minha, escandalizada, porque a Praça de São Marcos estava cheia. E, portanto, no primeiro dia de desconfinamento, de uma tragédia enorme em Itália, as pessoas encheram a Praça de São Marcos e, portanto, voltou o business as usual. E isto para dizer, onde é que está, e eu diria que aí está muito do lado da cidade, das autoridades públicas e de quem tem que gerir o destino, de tomar medidas para que isso não aconteça. Porque o tema do turismo de massas, a culpa não é só dos turistas que viajam aos sítios, é nossa também, onde colocamos a próxima atração, onde definimos os sítios, onde colocamos, etc. Como gerimos a cidade. Não é? Se eu colocar mais um museu em Belém, naturalmente que as pessoas vão ir para Belém. Não é? Se eu amanhã colocar um museu noutro sítio qualquer da cidade, as pessoas têm outra zona da cidade para explorar. Se eu começar a pegar e arranjar uma nova centralidade na cidade, as pessoas vão para outra cidade. É gerível. Eu dou sempre exemplos, eu tenho uma paixão por uma cidade europeia chamada Viena. Viena tem o dobro dos turistas que tem em Lisboa, não tem overtourism, ninguém fala em overtourism em Viena, está tudo organizado. Não é? E, portanto, para dizer, há um tema nosso, enquanto gestores, e esta é a altura de o fazer, por isso é que eu estava a dizer, há muita tecnologia que pode ajudar a fazer esta gestão, e que pode ajudar a dar sinais às pessoas, e a fazer aqui uma smart, neste momento eu gosto de brincar com isto, quer dizer, se calhar agora é que temos mesmo que fazer smart cities, não é? Porque agora é que é o tempo em que vamos ter condições para o fazer e de utilizar o máximo da tecnologia disponível para gerir os nossos espaços e as nossas cidades. Eu só terminava com uma mensagem muito minha, que às vezes não é o DNA do português. Em alturas de crise, há pessoas que gostam de chorar e há outros que vendem lenços. E eu gosto de estar do lado dos que vendem os lenços, porque acho que é aqui, não é? Só não esquecer, o Airbnb alicerçou e tornou-se uma das maiores empresas da área do turismo com a crise de 2008-2009. Outros players existirão agora. Há alterações de modelo de negócio. Temos que ser flexíveis para gerir isto e acreditar, está num lado positivo de como é que podemos maximizar isto. E eu acredito que Portugal, que é um destino reconhecidamente seguro do ponto de vista da segurança, se conseguir juntar a isso, e estamos todos a trabalhar nesse sentido, a dimensão da segurança, de higiene e de saúde, acredito que vamos sair bem disto. Sérgio, muito obrigada. Obrigado, eu. Foi uma experiência excelente hoje este webinar, ao mesmo tempo um bocadinho de esperança. E não me fales de Viena, por favor, que eu tinha viagem marcada para dia 6 e já não vou. Mas muito obrigada pela tua partilha e pelo esforço do Turismo de Portugal também em darem confiança ao setor, que eu acho que é um bocadinho isto que os empresários necessitam, e da parte dos empresários o que precisamos é realmente criatividade, flexibilidade, como mencionaste, e esperar, não é? Esperar que o ano não esteja totalmente perdido neste setor. Portanto, obrigada a todos, bom dia. Obrigada. Muito obrigado. Dia. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Marta.